João César de Castro Rocha vai trazer para vocês aqui nessa fala dele como a extrema-direita teve a sua ascensão. Então, nesse primeiro momento, ele vai falar para a gente aí sobre o neoliberalismo e o capitalismo. Por que que o capitalismo colapsou? Por que que o capitalismo é a base de tudo? Ele vai explicar de uma forma bem didática. Esse professor aí que sabe tudo sobre o bolsonarismo e a extrema-direita no mundo e no Brasil. Então fiquem atentos, é uma aula que ele vai dar agora, mas eu prometo para vocês que é bem curtinha e ele está falando muito bem e todo mundo vai entender. E no final aí, eu queria que vocês deixassem os comentários de vocês, deixassem aquele like, se inscreva no canal porque a gente traz as melhores falas aqui de João César de Castro Rocha. O contexto do avanço transnacional da extrema-direita corresponde a uma crise do capitalismo. As crises sérias do capitalismo, historicamente, sempre a resposta foi um endurecimento político e uma tendência ao desenvolvimento de governos nazifascistas. Nas décadas de 20 e 30 do século XX, uma crise do capitalismo liberal, uma crise da democracia representativa, da democracia liberal burguesa, levou à ascensão do nazifascismo. Posteriormente, com a crise do petróleo na década de 70, uma crise do capitalismo financeiro na década de 70, levou ao recrudescimento de práticas neoliberais, especialmente nos governos de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. E recrudescimento neoliberal que em 1989 levou algumas pessoas a pensar que a história havia chegado ao seu fim com a queda do Muro de Berlim e 2 anos depois, em dezembro de 1991, com a literal dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, décadas iniciais do século XXI, nós enfrentamos uma circunstância similar a uma crise a mais séria que o capitalismo já enfrentou. O que ocorreu foi o avanço transnacional da extrema-direita. Mas que crise é essa? Esse é o ponto importante. Não se trata das famosas crises cíclicas de oferta e demanda identificadas por Karl Marx no século XIX. Identificação muito importante que foi fundamental para que certas reformas fossem feitas no próprio capitalismo. E a principal delas foi através da expansão neocolonial, isto é, da incorporação da Ásia e da África ao projeto imperialista global do capitalismo do século XIX, foi possível permitir para as classes operárias, por exemplo, da França, da Inglaterra, da Alemanha, uma série de benefícios que, em alguma medida, mitigaram a desigualdade inerente à estrutura capitalista. Esses benefícios puderam ser concedidos porque, de outro lado, havia uma superexploração de novas colônias na África e na Ásia. Não se trata agora desta crise do capitalismo. A crise que enfrentamos hoje, eu proponho para a nossa reflexão, é a mais séria crise jamais enfrentada pelo capitalismo, porque é uma crise que afeta diretamente a utopia capitalista, a ideia-força que moveu o capitalismo por séculos. E qual é a utopia do capitalismo? A utopia é de que sempre seria possível promover uma acumulação infinita de riquezas. Isto é, traduzindo em miúdos, o filho teria sempre uma situação econômica mais próspera que a do pai, que por sua vez teria desfrutado de uma situação econômica mais confortável do que do seu avô, muito mais favorável do que seu bisavô, e sempre assim. Isto é, o capitalismo seria a promessa de uma acumulação infinita e progressiva de riqueza. Sem esta ideia-força, sem esta utopia, que alguns podem considerar uma distopia, não importa, mas sem esta ideia-força, o capitalismo como sistema perde sua validade. Há uma palavra no inglês norte-americano que é fundamental para compreender essa utopia. Era uma palavra que não havia no inglês britânico, mas naturalmente foi assimilada. E essa palavra é uma síntese de toda a utopia capitalista. É uma palavra muito forte nesse sentido. A palavra é one-upmanship. E, decodificando a palavra, nós compreendemos a utopia capitalista e a sua crise. One, up, para cima, manship, a capacidade de sempre subir um degrau na escada da riqueza, a capacidade de sempre acumular um pouco mais de riqueza, a capacidade de que uma geração será sempre mais próspera do que a geração seguinte. Essa é a utopia capitalista, é este o American Dream, é este o American Way of Life. Essa ideia de one-upmanship do capitalismo tinha por trás uma ideia que sempre permaneceu oculta,
Mas como todas as coisas ocultas devem ser reveladas, a atual crise do capitalismo se refere à revelação deste pressuposto implícito da utopia capitalista. O pressuposto implícito é que se partia do princípio de que a acumulação de riqueza podia ser infinita e progressiva porque a natureza, de igual forma, seria um depósito infinito de novas riquezas, isto é, nós poderíamos sempre seguir explorando a natureza, porque nós sempre encontraríamos novas riquezas para seguir adiante com essa utopia. Pois bem, a crise do capitalismo hoje é uma crise rigorosamente fundamental, porque está cada vez mais claro que a natureza se está esgotando, que o capitalismo como sistema é um sistema predador, predador da natureza, predador dos recursos naturais, predador da vida, predador do trabalho alheio. E hoje, com o colapso, com a crise climática, com a mudança climática que se tornou inegável, está cada vez mais claro que ou o capitalismo se transforma radicalmente, isto é, desacelera a acumulação de riqueza, desacelera a predação da natureza, desacelera a vertigem do tempo das redes sociais, ou, de fato, o colapso do capitalismo corresponderá ao verdadeiro apocalipse, corresponderá à impossibilidade de vida humana neste planeta. Uma forma que nós temos de mostrar que é esta a crise do capitalismo que estimulou o avanço transnacional da extrema-direita como uma resposta negacionista da própria crise. É se nós lembrarmos que, na verdade, a primeira vez que a extrema-direita adquiriu visibilidade internacional e peso no debate público de forma sistemática foi a partir de um negacionismo, que é o negacionismo matriz de todos os outros, que é o negacionismo climático. Se nós nos recordarmos, em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro grande encontro planetário sobre discussão de mudança climática. E a hipótese da Gaia, da Terra como organismo vivo, surgida nos anos 80, da década de 1980, tornou-se cada vez mais uma hipótese comum, parte da discussão pública. A ideia de que o planeta estava adoecendo, de que nós éramos os humanos, éramos os agentes dessa enfermidade, tornou-se um lugar comum. Surgiu, inclusive, um conceito novo, o conceito de antropoceno. E a ideia é uma ideia muito chocante. Quando se usa, geralmente, a palavra ceno, nós nos referimos a idades geológicas. Quando nós nos referimos a idades geológicas, nós podemos estar falando de centenas de milhares de centenas de milhões de anos. A ideia do antropoceno é que, pela primeira vez na história do planeta Terra, a ação humana pode produzir mudanças geológicas irreversíveis, isso no espaço curtíssimo de 2, 3 séculos, o que em termos de era geológica é simplesmente um segundo. Então, o antropoceno seria uma configuração conceitual dessa crise. Nós não podemos seguir explorando o planeta, nós não podemos seguir predando a natureza como fizemos a partir da Idade Moderna e como é a base da própria ideia do sistema capitalista. O esgotamento da natureza, portanto, é um limite intransponível. O capitalismo ou produz uma transformação radical da sua dinâmica ou não haverá mais mundo algum para a predação capitalista.